que é? Pois é, mora. Como há número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião. Peço ao secretário para que possa fazer a leitura do Evangelho. Anunciação do Senhor. O Senhor esteja convosco. Você está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho possam iluminar a nossa reunião de hoje. Nesse momento eu peço ao secretário para que possa fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada no dia 1º de abril de 2013. Ao primeiro dia do mês de abril de 2013, às 20 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Arcos, realizou-se a reunião ordinária com a finalidade de receber, discutir e votar projetos de interesse do município. O senhor presidente deu abertura à reunião, observando os preceitos regimentais. De acordo com o livro de frequência, compareceram todos os vereadores. O secretário fez a leitura da ata da reunião anterior, sendo a mesma aprovada e assinada por todos os vereadores. O secretário fez a leitura das correspondências. Ofício número 171/2013, da Prefeitura Municipal. Convite para a reunião na comunidade da Boca da Mata, que será realizado no dia 2 de abril de 2013, às 19h30, na Escola da Boca da Mata, com moradores e lideranças. Convite do Senai, Centro de Formação Profissional Eliezer Vitorino Costa. A solenidade de entrega dos certificados de conclusão do curso técnico em mecânica, que será realizado dia 4 de abril de 2013, às 19h30, na Câmara Municipal de Arcos. O secretário fez a leitura para entrada em tramitação o projeto de lei número 009/2013, que dispõe sobre brindes para a festa do trabalhador e dá outras providências. Foi aprovado em primeira votação por unanimidade o projeto de lei número 008/2013, que dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária e dá outras providências. Foram aprovados em segunda votação por unanimidade os projetos de lei número 003/2013, que estabelece novos parâmetros relativos à política municipal, dos direitos da criança e do adolescente e dá outras providências. Número 007/2013, que dispõe sobre suplementação
de dotações orçamentárias e da outras providências. Foram apresentadas as seguintes indicações pelos vereadores. Número 3, 2013. Maria Aparecida Alves, atendendo a reivindicações dos moradores da Avenida Sanitária, trechos 1 e 2, solicita que seja feita a limpeza dos canais das respectivas avenidas, uma vez que estão tomados pelo mato, além de possuir acúmulo de lixo em alguns pontos. Número 18, 2013, Eduardo Carvalho Faria, atendendo a reivindicações, solicita que sejam implantadas grades de segurança nas margens dos canais da Avenida Dr. João Vaz Sobrinhos, trechos 1 e 2. Número 19, 2013, Eduardo Carvalho Faria, tendo em vista o sucesso do projeto Olho Vivo, solicita ao setor competente que implante, no mínimo, mais 8 câmaras na cidade, uma vez que as câmaras existentes não atendem a todas as localidades que merecem monitoramento. Número 10, 2013, José Agenor da Silva, atendendo a reivindicações, solicita ao setor competente que faça a pavimentação da rua José Francisco Silva, centro, próximo à Avenida Sanitária, trecho 2. Número 3, 2013, Jamir Soares dos Reis, solicita ao setor competente providências com relação ao tráfego de caminhões sem a respectiva lona de proteção da carga, uma vez que cargas como areia, brita, dentre outros materiais, quando transportados sem a lona, acabam sendo espalhados pelas ruas da cidade durante o trajeto, provocando sujeira e transtornos para todos. Número 4, 2013, Jamir Soares dos Reis, solicita que seja construída uma praça em um terreno situado na Avenida Marciana Rita de Souza, à frente da Igreja da Paróquia Santo Antônio, bem como em parte de suas laterais. Na oportunidade, solicita ainda que sejam avaliadas as condições de iluminação do referido local e possíveis melhorias, enquanto não se proceda à construção da referida praça. Número 28, 2013, Wirley de Castro Alves, atendendo pedidos dos moradores do bairro Jardim Esplanada, solicita ao setor competente que providencie a regularização do referido bairro, uma vez que a situação irregular dos imóveis gera muitos problemas para os proprietários. O vereador Geraldo Cláudio Rodrigues solicitou que conste em ata que o convite para o seminário foi importante, tanto para os vereadores quanto para o município. Todo profissional, de qualquer área que seja, se ficar estagnado no tempo, ele está fadado ao fracasso. A gente nunca sabe de tudo. Corremos sim atrás de benefícios para a cidade. Eu, o Criolo e o Vinícius assistimos várias palestras, participamos do curso e fizemos muitas perguntas. Estou no 5º mandato de vereador e aprendi coisas que até então não sabia, como por exemplo, do que a Oi utiliza nosso espaço e solo sem pagar um centavo. Inclusive, cobre-se taxa das empresas de telefonia pelo uso de cada poste. E imagina quantos postes tem na cidade. E para o município, a Oi não paga nada. Então vamos apresentar projetos, sim, advindos desses conhecimentos adquiridos nessa viagem. Coloco a ata em discussão. Concedida a palavra ao vereador Eduardo Cláudio. Geraldo Cláudio. Desculpa, Geraldo Cláudio. Desculpa, Claudinho. Senhor presidente, com relação ao meu pronunciamento, senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, imprensa, só fazer uma correção, porque diz respeito a Oi, utiliza-se da CEMIG, os postes, e a CEMIG cobra da Oi, e a CEMIG não paga a utilização desses postes para a prefeitura. Não ficou claro aí no que eu falei, não. Eu quis dizer isso, eu falei isso, que uso e ocupação do solo. A CEMIG usa o solo do município, colocando os postes, usando, e o município não ganha nada com isso. E a CEMIG, em contrapartida, além de não dar dinheiro para o município, ela cobra-se das empresas de telefonia X valor.
É nesse sentido que eu queria que fizesse essa correção. E não que a Oi, tá certo? O que foi dito aí não está muito claro. Eu queria corrigir nesse sentido. É só isso, presidente. Muito obrigado. Chama os meninos para te ajudar a corrigir a ata. Secretaria para te ajudar a corrigir a ata. Claudinho, na próxima reunião será feita a ratificação dessa ata, tá? Ok. Mais alguém? Nada mais havendo a tratar, foi lavada a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os vereadores, sala das sessões, 8 de abril de 2013. Pois bem, então declaro essa ata aprovada, né, com a ressalva aí apresentada pelo Claudinho. E nesse momento a gente vai passar a leitura das correspondências. Não está seguindo a pauta, não. Antes da votação do primeiro projeto. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência. Brasília, 27 de março de 2013, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arcos. Liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Arcos. Programa PAR-TD, parcela 001, data de emissão 25 de março de 2013, valor R$ 488.280. Programa cota parcela 002, data de emissão 18 de março de 2013, valor R$ 62.073,80. Prefeitura Municipal de Arcos, ofício GP número 177, 2013. Excelentíssimo senhor Ralph Carvalho de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Arcos. Senhor presidente, no momento em que a transparência nos atos de gestão pública ocupa um papel de maior relevo, é oportuno a necessidade de informar a comunidade, e em especial a Câmara Municipal, as nossas atividades até o momento. Diante disso, apraz-me convidar a Vossa Excelência e todo o nobre colegiado da nossa Câmara Municipal para estar comigo no dia 12 deste mês, na Casa de Cultura, onde estaremos comemorando os 100 dias da nossa gestão. O evento será às 16h30 e será para mim uma subida honra poder contar com a presença dos senhores. Atenciosamente, Roberto Alves da Silva, prefeito municipal. Dia 15 de abril, às 18h30, no auditório da FIENG, em Divinópolis. Temos aqui o convite do deputado estadual Fabiano Tolentino, hoje representado pelo Augusto. Para nós é uma honra ter você aqui, Augusto. Na ocasião, vamos apresentar nossas conquistas e investimentos desses 2 primeiros anos de mandato, prestando contas de nossas ações até o momento, além de já traçarmos nossos planos e metas futuras. Contamos com sua ilustre presença. Atenciosamente, deputado estadual Fabiano Tolentino. Convite de formatura, técnico em recursos humanos no IMPA. Solenidades. Missa em ação de graças, dia 7 de abril de 2013, às 19h30, na Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário. Cerimônia de entrega dos diplomas, dia 12 de abril de 2013, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal de Arcos. Câmara Municipal de Arcos.
Ofício, assunto, solicitação. A Secretaria das Comissões Permanentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Rua Goiás 229, 11º andar, Centro, Belo Horizonte, Minas Gerais. Prezados senhores, tendo em vista o elevado acervo processual e o considerável aumento da distribuição de processos na comarca de Arcos, objetivando dar subsídio para a revisão da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, enviamos para a alta apreciação da comissão nomeada as seguintes sugestões: criação e instalação de mais 2 varas na comarca de Arcos, podendo ser uma vara dos juizados especiais cíveis e criminais e outra de carta precatória, família e sucessões. Instalação da comarca de Pains, integrando os municípios de Pimenta e Córrego Fundo, beneficiando assim as comarcas de Arcos e Formiga. Nomeação de mais servidores para a comarca de Arcos. Eis que a mesma funciona em sua maioria com servidores em título precário, cedidos e estagiários. Atenciosamente, Arcos, 8 de abril de 2013, Eduardo Carvalho Faria e Geraldo Cláudio Rodrigues. Geraldo Rodrigues Teixeira, Gustavo Tadeu Campos, Ralph Carvalho de Oliveira, Jamir Soares dos Reis, João Ribeiro Pedroso, José Azenor da Silva, Maria Aparecida Alves, Márcio Júnior Roque, Vinícius Jair Machado, Varley Mati de Paula, Wirley de Castro Alves. Câmara Municipal de Arcos. Ofício, assunto, encaminhamento. Excelentíssimo senhor Roberto Alves da Silva, prefeito municipal de Arcos. Senhor prefeito, pelo presente, encaminho a vossa excelência proposta de projeto de lei para apreciação do executivo, uma vez que o mesmo envolve matérias de caráter financeiro. Trata-se de projeto que torna obrigatório nos centros de educação infantil e escolas das redes municipal e particular de ensino a presença de profissionais habilitados a prestar primeiros socorros e dar outras providências. Uma vez analisada a referida proposta e reconhecida sua viabilidade, solicito que seja encaminhado o projeto de lei a essa casa, para posterior discussão e votação. Sem mais por o momento, subscrevo-me atenciosamente, Arcos, 5 de abril de 2013, Gustavo Tadeu Campos, vereador. É só a correspondência aqui para a gente também? Pode, por favor. Câmara Municipal, projeto de lei, torna obrigatório nos centros de educação infantil e escolas da rede municipal e particular de ensino a presença de profissionais habilitados a prestar primeiros socorros e dar outras providências. Artigo 1º. Torna obrigatório nos centros de educação infantil, escolas municipais e particulares do ensino infantil, fundamental, médio e técnico, a presença de profissionais habilitados a prestarem primeiros socorros. Parágrafo 1º. O curso especificado no caput deste artigo será exercido por integrantes do corpo docente e do corpo administrativo, secretaria, de cada escola, que para tanto deverão receber ensinamentos de primeiros socorros ministrados em curso regular e reconhecidos oficialmente. Parágrafo 2º. Serão designados para receber o curso de primeiros socorros um integrante do corpo docente e um do corpo administrativo por turno de aula, sendo que os referidos integrantes serão escolhidos a critério da direção da referida escola. Artigo 2º. Cada escola deverá manter afixada em local de fácil visibilidade a relação nominal de seus socorristas. Artigo 3º. Cada escola deverá manter estoque de materiais e medicamentos necessários a primeiros atendimentos acidentados, conforme relação a ser fixada pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Arcos, 5 de abril de 2013. Gustavo Tadeu Campos, vereador. Justificativa.
Todos os lugares com grande circulação de crianças e adolescentes são propensos a acidentes. Nas escolas não é diferente, e mesmo com cuidados e métodos preventivos, a atenção deve ser redobrada. Quedas e traumas e obstrução das vias áreas por corpos estranhos são ocorrências comuns. Por isso é importante saber como agir nesses momentos. É comum vermos em nosso dia a dia crianças que se machucam, se engasgam nas escolas, seja nas atividades curriculares de educação física ou por algum outro tipo de aventura. As pausas entre as aulas ou a hora do recreio representam um momento de tempo livre e, em geral, os alunos aproveitam para brincar. Muitas vezes, essas atividades provocam acidentes, que são naturais nessa faixa etária, mas que podem deixar sequelas irreversíveis, caso não tenham atendimento adequado. A falta de preparo da comunidade escolar e dos professores impede o auxílio na hora em que ocorre o acidente e podem causar consequências graves para o aluno, desgaste emocional para o professor e prejuízos para a escola. Vários casos já me foram reportados de crianças que, ao chegarem em casa e serem levadas ao consultório médico ou posto de saúde, têm constatado grandes hematomas e até fraturas, têm seus efeitos aumentados devido à demora de procurar ajuda. A presente lei foi criada para oferecer à comunidade escolar um conjunto de práticas que possa permitir o atendimento rápido e eficaz, atenuando os danos ou até mesmo salvar uma vida, dando mais segurança aos pais que deixem seus filhos ao cuidado das escolas. Gustavo Tadeu Campos, vereador. Pois bem, né, como vocês viram, foram apresentados aqui alguns convites, todos eles muito importantes, mas, né, de forma especial quero salientar aqui o ofício do vereador Gustavo, né, destinado ao prefeito, sobre o projeto de lei que ele sugere para que venha do Executivo. No momento da palavra franca, com certeza o Gustavo vai estar, né, Gustavo, falando sobre esse projeto, explicando. E também nós queremos falar, eu quero falar sobre a solicitação que nós estamos fazendo à Comissão Permanente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, que trata sobre a criação e instalação de mais 2 varas na comarca de Arcos. Então, devido à demanda, né, do nosso município, da necessidade, do grande trabalho que nós temos aí nesta comarca, né, no fórum aqui de Arcos, então nós precisamos de mais essas 2 varas e nós estamos encaminhando esse pedido à comissão competente do Tribunal de Justiça para que ele possa analisar e, né, com certeza mandar o projeto de lei para ser votado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em outro momento também na palavra franca, os demais vereadores podem estar fazendo seus comentários sobre esse assunto. Na palavra franca, Eduardo, por favor. Coincidência, no dia 15, né, tem reunião da Câmara, próximo segunda. Exatamente. Aí mandar um ofício, né, que, se possível, todos os vereadores assinar, que é um deputado vizinho nosso de Divinópolis. Só isso, senhor presidente. Nesse momento, eu quero chamar aqui à frente a promotora, né, dessa comarca de Arcos, a doutora Rosilei de Fátima Borges. Ela está aqui conosco, nos dando a alegria da sua presença. Essa semana a gente viu aí na mídia que ela convocou a imprensa, conversou com a imprensa, né, sobre o projeto de emenda constitucional número 37, e ela também, né, nos chamou lá, chamou a mim, o presidente, e pediu, né, para que expusesse esse assunto aqui na reunião da Câmara, né? Então, quero convidar a senhora aqui à tribuna, doutora, para que a senhora possa explanar sobre o assunto, né, para que os demais vereadores também conheçam. Boa noite a todos, senhor presidente. É um prazer estar aqui nesta reunião e a oportunidade de falar para os novos vereadores a respeito da PEC 37, né? Eu sei que a pauta de hoje é apertada, então eu vou tentar ser um pouco mais breve, né? Resumir um pouco a questão. O Ministério Público do Brasil, o Ministério Público Federal,
e todos os ministérios públicos estaduais lançaram uma campanha a nível nacional contra a aprovação da emenda constitucional número 37. O que vem a ser essa emenda constitucional número 37? Só esclarecendo. Essa emenda constitucional, ela retira do Ministério Público a capacidade de investigar processos criminais, deixando essa atribuição tão somente a cargo da Polícia Civil e da Polícia Federal. Pela norma constitucional hoje reinante, o Ministério Público tem poder de investigação, assim como também outros órgãos, como a Receita Federal e a Previdência Social. Com a PEC 37, não só o Ministério Público, a nível federal e estadual, perde o poder de investigar processos criminais, como também esses outros órgãos vão também perder atribuições criminais de investigação. Assim, somente a Polícia Federal e a Polícia Civil têm poder de investigar todo e qualquer crime. Como nós sabemos que o trabalho do Ministério Público é de extrema relevância e de total apoio à Polícia Civil e à Polícia Federal, nos soa como um retrocesso no processo democrático de direito a aprovação da emenda constitucional número 37. Na verdade, ela passou a chamar emenda constitucional da impunidade, né, ou lei da mordaça do Ministério Público. Pela norma constitucional hoje vigente, o Ministério Público pode e deve, tendo conhecimento de um crime e tendo elementos suficientes de convicção, apresentar denúncia de imediato. O Ministério Público não necessita do inquérito policial para oferecer denúncia. Desde que se tenha elementos como autoria ou indícios de autoria, materialidade delitiva e uma prova testemunhal, ainda que indiciária, é possível oferecer denúncia sem necessidade do inquérito policial. A emenda constitucional, ela retira isso. O Ministério Público, então, fica prisioneiro do inquérito policial pela Polícia Federal ou pela Polícia Civil. O que nós queremos é que essa emenda constitucional seja levada a plenário e seja rejeitada. Nós não queremos que essa emenda fique engavetada no Congresso eternamente. Não, nós queremos que ela seja apreciada e que seja rejeitada. Por isso, nós lançamos a nível federal, né, e no Estado de Minas, essa campanha contra a PEC 37, contra a aprovação da PEC 37. Estamos fazendo movimentações em todas as comarcas, né, em todas as cidades, nos grandes centros. Estamos colhendo assinaturas, estamos compartilhando a mensagem no Facebook, estamos compartilhando no Twitter e gostaríamos muito que a Câmara, né, o Legislativo, se manifestasse a esse respeito. Como? Em outras comarcas, em outros municípios, diversos membros do Ministério Público já se manifestaram em câmaras municipais, pedindo que o Poder Legislativo local apresente uma moção de repúdio contra a aprovação da PEC 37. Como eu já disse para os senhores e para a senhora, representa um retrocesso no nosso Estado democrático. Por quê? Porque nós sabemos que o Estado democrático, a democracia, ela se constrói, né, com a participação de todos, com a vigilância de todos, né? Um órgão está sempre atrelado ao outro órgão e nós estamos sempre vigilantes uns com os outros. Então, é necessário que o Ministério Público se mantenha sobre o Ministério Público um controle, né? Assim como também o Ministério Público está agindo no controle de outros órgãos. Só assim a gente consegue uma transparência o mais absoluta possível. Quando a gente pede à população que se manifeste, nós queremos que a população exerça a sua cidadania. Nós queremos que a voz da população seja ouvida
Por quê? Porque quando o Ministério Público atua no processo criminal, geralmente nós estamos atuando em processos que demandam um nível mais elevado de apuração, no sentido de que é necessário um cuidado maior com quebra de sigilos telefônicos, quebra de sigilo bancário, né, interceptações telefônicas. E a gente teve isso muito recentemente no processo do mensalão. Lá o Ministério Público, todo mundo se lembra, né, de como foi a atuação do Ministério Público, o quanto o Ministério Público ajudou e o quanto o Ministério Público agiu em parceria com a Polícia Federal para a apuração dos casos. Então, senhores, a não aprovação da PEC significa o quê? Significa manter a situação reinante, não vai haver alteração. Mas, o contrário, a gente corre o risco de estar, da agora para frente, se a PEC for aprovada, exatamente toda e qualquer investigação do crime mais simples, do crime de furto de galinha, ao crime mais complexo, lavagem de dinheiro, corrupção em alto escalão, de membros, de funcionários públicos de alto escalão, de políticos renomados e políticos sem expressão nenhuma também, toda e qualquer investigação seria a cargo da Polícia Federal e da Polícia Civil e não poderia haver intervenção de forma nenhuma do Ministério Público. Ao Ministério Público caberia tão somente aguardar a conclusão do inquérito policial, aguardar a conclusão da investigação criminal e, a partir disso, com os autos em mãos, oferecer a denúncia ou pedir o arquivamento. Então, nós estaríamos sem nenhum poder de investigação. E é um grande retrocesso. Para os senhores terem uma ideia, desde 1940, com o Código de Processo Penal, que já existe, que o poder de atuação do Ministério Público é incontestável. Os senhores veem, nós passamos por um período de ditadura, né, nós passamos por períodos negros do país, e ainda assim a atribuição do Ministério Público nunca foi questionada. Agora, né, foi muito reforçada a atribuição do Ministério Público na Constituição de 1988, né, quando se deu ao Ministério Público um poder imenso. Esta questão já foi por diversas vezes discutida pelo Supremo Tribunal Federal, sobre a legitimidade do Ministério Público de conduzir investigação criminal, e em todas as oportunidades, o Supremo Tribunal Federal se manifesta pela legitimidade do Ministério Público de conduzir a investigação criminal. Tanto o Supremo falou, tanto o Supremo se posicionou, que então um político, né, do Estado do Maranhão apresentou no Congresso Nacional a proposta de emenda da Constituição para retirar do Ministério Público o poder de investigação. Essa proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, né, ela foi aprovada de uma forma assim bem silenciosa, sem maior alarde pela mídia, e quando nós nos demos pela conta, a proposta estava em plenário, pronta para ser votada. Aí, todos os ministérios públicos começaram a se posicionar, a se manifestar, diversos organismos já se manifestaram, né, a CNBB, a OAB, todas as instituições no Brasil, instituições fora do Brasil, instituições de magistrados da Alemanha, dos Estados Unidos, todos os organismos internacionais já se manifestaram, porque, além de ser um retrocesso, significa levar o Brasil para um nível mais baixo de entendimento, né? Enquanto, se comparando a países como a Uganda, países assim do terceiro, quarto mundo, e que são pouquíssimos que não reconhecem o poder de investigação do Ministério Público. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Ministério Público acompanha a investigação criminal, é o dono da investigação criminal desde o início, né? Quando começa um processo, o Ministério Público está lá, coordenando as investigações, atuando nas investigações, com toda uma equipe, né, na retaguarda do Ministério Público. Aqui não. Aqui nós temos uma divisão de atribuições, né? A Polícia Militar
né, trabalha faz o trabalho preventivo, a Polícia Civil faz o trabalho de apuração dos crimes, né, e o Ministério Público, de posse desse trabalho, então, oferece denúncia. Mas, em casos esporádicos, e já aconteceu diversas vezes aqui em Arcos, sem que a Polícia Civil tenha feito um único procedimento, com o que a gente tem em mãos, já consegue oferecer denúncia. Eu já fiz isso diversas vezes. E a coisa vai ficando tão séria que, por exemplo, se eu faço um inquérito civil e apuro um crime, apuro um ato de improbidade administrativa, apuro uma fraude numa licitação que causa prejuízo ao erário, e, em razão disso, eu ajuizo uma ação de ressarcimento aos cofres públicos e uma ação de improbidade administrativa, e vejo ali um crime já totalmente comprovado, uma ofensa à Lei 8666, uma fraude à licitação que configura crime, atualmente eu posso, com base nesses elementos, eu posso oferecer denúncia, né? Se a PEC for aprovada, mesmo tendo a convicção da existência do crime e a prova da existência do crime, eu vou ter que remeter aquele inquérito civil para a delegacia de polícia, esperar o delegado apurar o que eu já apurei e só então oferecer denúncia. Isso, assim, no exemplo, né, dos mais corriqueiros que acontece todos os dias no âmbito das nossas atribuições. Não que eu esteja aqui tecendo qualquer crítica à atuação da Polícia Civil. Não estou. Gosto muito, sou parceira da Polícia Civil, gosto muito do trabalho do delegado, gosto muito do trabalho da equipe do delegado, né? A questão não é tecer crítica nenhuma ao trabalho da Polícia Civil, mas garantir que, aliado ao trabalho da Polícia Civil, o Ministério Público possa atuar, né? Que nós possamos ser parceiros com a Polícia Civil, que a gente possa ser parceiro com a Polícia Federal. É isso que a gente deseja. E é nesse sentido, senhores vereadores e senhora vereadora, que eu venho hoje aqui para pedir, dentro da conveniência, da oportunidade dos senhores, dentro do entendimento claro, respeitado sempre, né, a atuação e o convencimento de cada um, que se os senhores compartilharem, né, do entendimento dessa campanha, né, com essa campanha contra a PEC 37, a Câmara, então, se manifeste apresentando uma moção de repúdio, né, à aprovação da PEC 37, dirigida ao presidente do Congresso Nacional, né. Nós estamos, diversas câmaras, como eu já disse, diversas câmaras já se posicionaram, e agora, à tarde, eu obtive a posição, né, a Associação do Ministério Público encaminhou o informativo, no sentido de que a Assembleia de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, está também apresentando sua moção de repúdio à aprovação da PEC 37, né? Porque, como eu disse, representa um retrocesso, um cala-boca, né? Um desrespeito ao cidadão, um desrespeito à cidadania. Nós estamos caminhando para uma situação de impunidade geral, né? Não que a polícia não faça o papel dela, faz e faz bem feito, mas tem as suas limitações, que nós sabemos, né? A gente sabe que a Polícia Civil tem enorme dificuldade, inclusive de aparelhamento. Nós sabemos que nós estamos aqui hoje presenciando uma campanha do governador de Minas, na televisão, uma propaganda até do governo de Minas, no sentido de que agora o governo de Minas conseguiu colocar um delegado em cada comarca, como se isso fosse como se isso fosse um grande feito. Isso no ano de 2013, né? Um delegado em cada comarca, quando a gente sabe que uma comarca, muitas vezes, né, tem mais de um município. Então, a comarca de Arcos, por exemplo, é composta por Arcos e Pains. Um delegado para a comarca de Arcos. Quando nós já temos 2 varas na comarca de Arcos e 2 promotorias instaladas, e esse delegado, então, vai ter que também atuar como delegado do município, né, de Pains.
Essa quer dizer, é uma política do Estado de Minas Gerais, né? Não me cabe discutir o entendimento do governador de Minas, não me cabe discutir por que é assim, não me cabe isso. Não estou criticando, estou apenas dizendo o quanto a Polícia Civil é sobrecarregada, o quanto o delegado é sobrecarregado, o quanto de atividade ele tem, né? E todas as dificuldades pela qual a polícia passa. Ciente desta situação, nós vamos, então, permitir que uma instituição deixe de trabalhar, deixe de ajudar, deixe de ser parceira, porque não convém ao Congresso Nacional. É lamentável essa situação, né? É lamentável que restringiu o poder de investigação. Veja bem, senhores, é o poder de investigação criminal, não o poder de oferecimento de denúncia. Enquanto dono da ação penal, o Ministério Público permanece. O poder de oferecer a denúncia permanece com o Ministério Público. O que estão pretendendo retirar é o poder de investigar o crime antes do oferecimento da denúncia. Depois do oferecimento da denúncia, não está se discutindo. É antes do oferecimento da denúncia. E isso é muito sério, como eu disse para os senhores. Por quê? Porque nós atuamos, inclusive, antes do oferecimento da denúncia, né? A gente faz propostas, faz pedidos de diligência na fase do inquérito. Eu peço ao juiz quebra do sigilo telefônico, eu peço ao juiz quebra do sigilo bancário de investigados, enquanto o processo está lá na delegacia, atuando em parceria com o delegado de polícia, né? Ajudando o delegado de polícia, procurando saber o que o senhor está precisando desse processo. Ele manda o processo para pedir diligência, eu verifico que uma diligência já pode ser pedida de imediato, eu já peço aquela diligência ao juiz antecipando a prova. Isso vai ser prejudicado se a PEC for aprovada. Então, senhores e senhoras, mais uma vez, né, esclarecendo a situação, não me alongando muito, acho que os senhores já conhecem bem a matéria, né, porque ela já está aí na mídia, amanhã vai ter uma grande manifestação a nível nacional e no estado de Minas, com movimentação em ruas, panfletagens. Então, nós queremos que a população se manifeste. Eu já me reuni com os advogados hoje à tarde, com a OAB em Arcos está se posicionando, está sendo solidária com essa campanha contra a não aprovação da PEC 37. Eu me reuni sexta-feira com os padres e pastores e pedi a eles que se manifestassem nas igrejas, esclarecendo a população o que está acontecendo. Todos me atenderam. Eu já tenho, hoje à tarde, nós já coletamos mais de 250 assinaturas de forma manual nas igrejas contra a aprovação da PEC 37, né? E amanhã eu estarei em Pains, também na Câmara Municipal de Pains. A comunidade de Pains também está muito solidária, o povo de Pains também está muito solidário com essa situação. E nós estamos trabalhando aí, né, para conseguir o maior número de participantes aqui em Arcos. Gostaria de pedir aos senhores, além da moção de repúdio, se for do entendimento, gostaria também de pedir aos senhores que façam, que manifestem pessoalmente, individualmente, né, através da internet, votando no site, o abaixo-assinado ou a petição pública contra a aprovação da PEC 37, qualquer um pode fazer, basta dar o nome, o endereço, que é somente a cidade que eles estão pedindo, e o e-mail, né, www.mp.mg.gov.br, tem, no portal do MP, tem o local onde você é encaminhado e faz a votação, né, tem outros também, www.change.gov/PEC 37, também há votação, né? E que também, se compartilharem a mensagem no Facebook, no Twitter, que eu já disse, e também, se os senhores se estão convencidos, né, dessa minha manifestação,
que compartilhem com a família, compartilhem com os amigos, né? Que leve essa mensagem e que, dessa forma, peçam aos seus familiares também para votarem, porque só assim nós estaremos exercendo a nossa cidadania, né? Eu estou aqui hoje representando o Ministério Público, representando o meu procurador-geral, mas eu estou aqui também como cidadã, como uma cidadã revoltada, como uma cidadã que quer ser ouvida, né? Amanhã ou depois eu já estou aposentada, eu já estou com uma proposta de 2015, já estar aposentada, né? Então, eu quero, assim, que o Ministério Público continue brilhante, quero que essa instituição se fortaleça muito, quero que a gente seja conhecido como grande guardião da sociedade. Então, nesse sentido, nós precisamos da ajuda de todo mundo hoje aqui. Peço aos senhores que coloquem depois, né, obviamente, de conformidade com o regimento, esse meu pedido da moção de repúdio. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora, pela sua fala. E, com certeza, é muito pertinente, né? Nós fizemos a moção, a secretaria fez a moção, e eu acho que não há até problema algum, se os vereadores concordarem, de nós votarmos a moção agora, da gente ler a moção e nós votarmos a moção. A gente pode estar lendo agora, antes da entrada dos projetos de lei? Eu já peço e-mail. Câmara Municipal de Arcos. Moção. Os vereadores, enfim assinados, que compõem esta Casa Legislativa, com apoio regimental, à unanimidade, manifestam seu repúdio à proposta de emenda à Constituição, PEC 37, pois o entendimento é que, em caso a PEC 37 seja aprovada, o país estará vivendo um retrocesso, pois a sociedade brasileira será prejudicada, haja vista que não tem como se cogitar um Estado democrático de direito verdadeiro sem uma instituição independente que possa promover as investigações e denunciar, na forma da lei, os supostos culpados. Ademais, a retirada da capacidade de investigação por parte do Ministério Público e por outros entes em nada suprime ou restringe a função investigativa da autoridade policial. Portanto, esta PEC não pode vingar. Arcos, 8 de abril de 2013, os vereadores Eduardo Carvalho Faria, Geraldo Cláudio Rodrigues, Geraldo Rodrigues Teixeira, Gustavo Tadeu Campos, Ralph Carvalho de Oliveira, Jamir Soares dos Reis, João Ribeiro Pedroso, José Agenor da Silva, Márcio Júnior Roque, Maria Aparecida Alves, Vinícius Jair Machado, Varley Matias de Paula, Wirley de Castro Alves. Pois bem, nós vamos colocar essa moção em votação simbólica, né? E aqueles que concordarem com a aprovação dessa moção permaneçam como estão. Aqueles que discordarem, por favor, fiquem de pé. Só para fazer uma questionamento. Deixa eu só completar a aprovação da moção. Então, a gente declara a moção aprovada, Agenor? Porque aí eu vou passar a palavra para quem quiser fazer algum comentário. Só declarar a aprovação dessa moção por unanimidade, tá? E conceder a palavra ao vereador Agenor, mas acho que a senhora poderia permanecer aqui só mais um instante, talvez o vereador queira, né, fazer algum questionamento. Boa noite, doutora Osley. Naturalmente faz um brilhante trabalho em nossa comarca, né? E só para melhor entendimento, o Ministério Público, ele representa cada cidadão. Para enfatizar mais ainda a gravidade, eu acredito que essa emenda 37 quer ausentar o Estado de investigação. Haja vista que esse entendimento, eu posso falar, facilitar o entendimento de qualquer cidadão. Estão querendo ausentar o Estado numa investigação que está próximo como que eu quero fazer essa colocação?
Uma vez que o Ministério Público representa cada cidadão, ele não pode ausentar de uma investigação, qualquer que seja. Não é isso? Na verdade, a Polícia Civil representa o Estado, né? Ela continua representando o Estado, né? As atribuições são um tanto quanto diferentes, mas nós, o Ministério Público, ele é parceiro, né? É mais um dos órgãos que a Constituição garantiu o papel de investigação. É nesse sentido que a gente atua no trabalho de investigação, entendeu? Mas a Polícia Civil continua representando o Estado. Tá. Ele representa o Estado, mas no inquérito, a promotora, no caso Rosilei, pode oferecer uma denúncia sem ter o inquérito, não é isso? Isso. É isso que eles querem tirar do Ministério Público. É isso mesmo, eles querem tirar E com isso. tanta atribuição, às vezes, hoje, que até é deficiente, né? Eu acredito que nós não podemos deixar de forma alguma, não é isso? É isso mesmo. Às vezes eu não estou fazendo a colocação, Não, eu tô querendo, mas foi perfeito, mas foi eu bem estou colocado. querendo facilitar o entendimento das pessoas, a gravidade, mas não estou conseguindo aqui expor, tá? Mas colocou mas, bem, na verdade, é o seguinte, eu acredito que está usando de má fé, uma vez que o Ministério Público é importantíssimo e haja vista que representa a longa data e muito bem a nossa comunidade e a cada cidadão da nossa nação. Obrigado. Só conceder a palavra aqui brevemente ao vereador Wirley. O que eu tenho para dizer para todos vocês, senhora doutora Rosilei, eu também tenho um cunhado que é promotor lá em Belém, no estado do Pará, e nós conversamos muito sobre o Ministério Público, que depois que o Ministério Público começou a agir em nosso país, eu falo que tem o Brasil antes e o depois dessa função do Ministério Público em nosso país. Então, eu acho que aqui muitos têm parceiros deputados, principalmente deputados federal. Eu acho que a gente tinha que estar agilizando, sabendo qual que é a posição dos nossos deputados federais. Se eles são a favor de uma emenda dessa, eu acho que não são parceiros nossos a partir de hoje. O Brasil tem que denunciar quem que é o autor de uma emenda dessa, que isso é um absurdo para o nosso país, ter uma emenda dessa no ano de 2013, que nós estamos vivendo, querendo moralizar um país, vem uma emenda dessa. Eu acho que, o que será isso? É medo? É medo do Ministério Público? Porque o Ministério Público consertou o nosso país e vai consertar cada vez mais? Então é isso, peço a todos vocês que têm parceiro, deputado federal, que cobre isso dele. Se ele for a favor de uma emenda igual a essa, que vocês coloquem essa pessoa não como mais parceiro de vocês. Muito obrigado. A ideia é excelente. Eu não tinha pensado, né, da questão política, né, da questão da parceria com os deputados estaduais, deputado federal, né? É muito interessante, sim, a proposta do vereador. Eu fico muito agradecida com essa lembrança, né, realmente. Doutora, obrigado pela presença da senhora. Dizer que essa casa está sempre aberta ao Ministério Público, né, disposta a receber a senhora, os encaminhamentos. A gente fica agradecido pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade, né, e agradeço muito eu nem esperava que a moção saísse agora, que já estivesse pronta. Eu agradeço muito, né? O senhor vai passar para mim, para eu encaminhar? Como que o senhor vai proceder com relação ao encaminhamento da moção? Se a senhora prefere encaminhar diretamente, por mim não há problema nenhum. Não. Eu gostaria de eu mesma fazer o encaminhamento, se não tiver problema para o senhor. Claro, não, né? nenhum. Então fica registrada a aprovação, né, da moção aprovada aqui em plenário, por unanimidade, a senhora pode levar, sim, já está sendo assinada aqui pelos demais vereadores. Tá, ok. Muito obrigada, senhor presidente. Boa noite. Nesse momento, nós vamos dar entrada no substitutivo do projeto de lei número 009/2013, de autoria do Executivo, que dispõe sobre brindes para a festa do trabalhador e dá outras providências. Prefeitura Municipal de Arcos, ofício GP 181/2013.
Excelentíssimo senhor Ralfo Carvalho de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, estamos passando às mãos de Vossa Excelência o presente projeto em substituição ao projeto de lei número 009, encaminhado em 22 de março de 2013. Ante a exiguidade do prazo, solicitamos da Câmara que esse projeto seja apreciado em caráter de urgência. E neste ensejo, reiteramos a Vossa Excelência o nosso sincero apreço. Atenciosamente, Roberto Alves da Silva, Prefeito Municipal. Substitutivo. Projeto de Lei 009, 5 de abril de 2013. Dispõe sobre brindes para a festa do trabalhador e da outras providências. Prefeito Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, nos termos da Lei Federal número 8.666/93, 5 televisores de 40 polegadas e uma moto de 150 cilindradas para serem ofertados aos trabalhadores mediante sorteio público. Parágrafo único. Havendo sobra do valor previsto no artigo 2º, poderão ser acrescidos novos brindes a critério da administração. Artigo 2º. Para atender ao disposto no artigo 1º desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a despender a importância de R$20 mil. Parágrafo único. O sorteio será no dia 1º de maio de 2013, na Praça Olívio Vieira de Faria. Artigo 3º. Os recursos necessários para atender ao disposto nesta lei serão provenientes da seguinte funcional programática 02, 01, 04, 122, 1224, 006, 3390, 32. Artigo 4º. Revogadas as disposições contrárias, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Arcos, 5 de abril de 2013, Roberto Alves da Silva, Prefeito Municipal. Dando continuidade à nossa pauta, eu pergunto aos vereadores se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei de autoria do vereador Geraldo Cláudio Rodrigues, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Folclórica Antônio Paulino. Se não, eu peço ao secretário para que possa fazer a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre projeto de lei de autoria do vereador Geraldo Cláudio Rodrigues, que declara de utilidade pública a Associação Cultural Folclórica Antônio Paulino. A comissão, após analisar o respectivo projeto, resolveu emitir o seguinte parecer. O referido projeto de lei visa declarar de utilidade pública a Associação Cultural Folclórica Antônio Paulino. Trata-se de uma associação que realiza um importante trabalho na cidade, uma vez que estimula as manifestações folclóricas, como é o caso, por exemplo, do Congado, da Folia de Reis, etc. Entendemos que tal associação é essencial para contribuir com a nossa cultura local, preservando diversos costumes e tradições de nossa cidade. Sendo assim, consideramos que o referido projeto possui redação correta e constitucional. Caminhamos o projeto para discussão e votação. Sala das Sessões, 8 de abril de 2013, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Eduardo Carvalho Faria, presidente, Gustavo Tadeu Campos, relator, Geraldo Cláudio Rodrigues, membro. Pois bem, coloco nesse momento em primeira discussão o projeto. Concedida a palavra ao vereador Claudinho. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, plateia presente, este projeto é de uma importância muito grande no sentido de apoiar
Folia de Reis, né? No caso, essa entidade está sempre contribuindo para a cultura de nossa cidade e, infelizmente, com dificuldades financeiras, sempre com dificuldades financeiras, vivendo de ajudas das pessoas que acreditam nos seus potenciais, no seu potencial, acreditam no seu brilhantismo, no sentido realmente de estar inovando cada dia mais. E em aprovando essa declaração de utilidade pública, essa associação cultural folclórica Antônio Paulino vai ter condições de receber alguma ajuda a nível estadual, quem sabe a nível municipal, para que eles possam realmente continuar contribuindo para a nossa cultura em nossa cidade, tendo o apoio não só das pessoas que vê nelas um possível, né, realmente um possível ajuda para que elas possam contribuir muito para a nossa cultura. E também o nosso estado, o nosso município, com essa aprovação da lei, vai ter condições legais para que possa receber alguma ajuda financeira. E já adianto e peço aos senhores vereadores, à senhora vereadora, o apoio. Muito obrigado. Vereador José Agenor. Perguntar, vereador, autor do projeto, Geraldo Claudinho, só fazer, e também com emenda da Comissão de Constituição. A entidade já é criada há mais de 2 anos, não é isso? Muito mais de 2 anos. E está com o CNPJ em dia? Tudo ok. Só para esclarecimento. Tudo ok. Obrigado. Não havendo mais nenhuma manifestação, nós vamos colocar em primeira votação esse projeto. Vereador Eduardo Carvalho Faria. Sou a favor e, na oportunidade, parabenizo o vereador Geraldo Cláudio Rodrigues pela indicação. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Geraldo Rodrigues Teixeira. A favor. Vereador Gustavo Tadeu Campos. Favorável. Vereador Jamir Soares dos Reis. Sou favorável, senhor presidente, e eu espero que o município dê uma atenção especial a essa associação cultural. Aqui a gente já tem algumas que já é reconhecida de utilidade pública, mas aqui nessa casa nós mesmos votamos que é uma subvenção muito pouca para essa associação cultural, e que faz um trabalho bom, tem muita gente que gosta, são pessoas simples, e é uma associação que eu sempre tenho ajudado, gosto muito de ajudar. Meu pai gostava muito da Folia de Reis, então eu sou favorável, sim, e que nesse próximo ano, como outros também, instituições que a gente vai votar em uma subvenção, é uma associação que a gente precisa ter um cuidado, que o Executivo ajuda mais, para que são uma associação que leva alegria, que faz seu trabalho, aí todo ano, um encontro não só de artes, mas um encontro regional aqui na nossa cidade. Sou favorável. Vereador João Ribeiro Pedroso. Favorável. Vereador José Agenor da Silva. A favor. Vereador Márcio Júnior Roque. Favorável. Vereadora Maria Aparecida Alves. Favorável. Vereador Vinícius Jair Machado. A favor. Vereador Varley Matilde de Paula. A favor do projeto. Vereador Wirley de Castro Alves. A favor do projeto. Pois bem, então, o projeto que declara de utilidade pública a Associação Cultural Folclórica Antônio Paulino foi aprovada em primeira votação por 12 votos a favor
0 voto contra. Aprovado por unanimidade. Pergunto aos vereadores, nesse momento, se há necessidade de fazer nova leitura do projeto de lei número 008, de autoria 2013, de autoria do Executivo, que dispõe sobre suplementação de dotações orçamentárias e da outras providências. Não havendo necessidade, eu peço ao secretário para que possa fazer a leitura do parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação e Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas sobre o projeto de lei número 008/2013, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária e da outras providências. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer: analisando que a suplementação se destina a atender necessidades imprescindíveis para o bom funcionamento da Câmara Municipal, como aquisição de equipamentos e materiais de uso permanente, entendemos que o referido projeto se faz jus e necessário, uma vez que proporcionará mais qualidade nos serviços prestados pela Câmara. Concluímos que o referido projeto é de ordem financeira legal, possui redação correta e constitucional. Consideramos que é viável e encaminhamos para discussão e votação. Sala das Sessões, 1º de abril de 2013. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Eduardo Carvalho Faria, presidente. Gustavo Tadeu Campos, relator. Geraldo Cláudio Rodrigues, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas. Wirley de Castro Alves, presidente. Gustavo Tadeu Campos, relator. José Agenor da Silva, membro. Coloco nesse momento em segunda discussão este projeto. Projeto número 008 já está em segunda discussão. Não havendo, então, nenhuma manifestação, nós levamos esse projeto para a segunda votação. Vereador Eduardo Carvalho Faria. Favorável. Vereador Geraldo Cláudio Rodrigues. A favor. Vereador Geraldo Rodrigues Teixeira. A favor. Vereador Gustavo Tadeu Campos. Favorável. Vereador Jamir Soares dos Reis. Favorável. Vereador João Ribeiro Pedroso. Favorável. Vereador José Agenor da Silva. Favor do projeto. Vereador Márcio Júnior Roque. Favorável. Vereadora Maria Aparecida Alves. Favorável. Vereador Vinícius Jair Machado. A favor do projeto. Vereador Varley Matilde de Paula. A favor do projeto. Vereador Wirley de Castro Alves. A favor do projeto. Pois bem, então, o projeto de lei número 008 foi aprovado em segunda votação por 12 votos a favor, 0 voto contra, aprovado por unanimidade. Dando continuidade à nossa pauta, nesse momento eu peço ao secretário para que possa fazer a leitura do parecer jurídico e das comissões sobre o projeto de resolução de autoria do vereador Jamir Soares dos Reis, que altera a redação dos artigos 163 e 167 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Arcos. Parecer técnico jurídico. Projeto de resolução. Dispõe sobre as alterações aos artigos 163 e 167 da resolução de número 104, de 6 de dezembro de 1982. Arcos, 1º de abril de 2013.
às comissões de Legislação, Justiça, Redação e Finanças, Orçamentos, Tomadas de Contas. Senhor presidente, senhor vereadores, foi apresentado o respeitado projeto de resolução da Lavra do digno vereador Jamir Soares Reis para que se dê nova redação aos artigos 163 e 167 da Resolução de número 104, de 6 de dezembro de 1982. Após uma minuciosa análise ao reverenciado projeto de lei, nos moldes dos ditames legais consubstanciados na Constituição Federal de 1988, no princípio da simetria e nos regimentos internos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, constata-se que a alteração proposta pelo autor do projeto fere piamente a nossa Carta Magna, pois o voto secreto é permitido na Constituição Federal, sendo que os parágrafos que tratam do tema estão espalhados entre os artigos 52, 53 e 55, que são o embasamento para os artigos 163 e 167 da Resolução 104/1982. Portanto, devendo inclusive ser rejeitado este projeto de alteração de resolução. No entanto, deve ser levado à leitura e feito encaminhamento de estilo às comissões. Senhor presidente, os artigos 163 e 167 da Resolução de número 104, de 6 de dezembro de 1982, são artigos pertinentes às deliberações, votações e estão de acordo com os regimentos acima mencionados. Todos seguem a norma constitucional e mais, o princípio da simetria foi aplicado pelo Poder Legislativo de Arcos, em especial no que tange ao processo das votações, bem explícito no capítulo 3 do regimento interno desta Casa, que trata das votações. Pelo princípio da simetria, a Constituição Estadual e a lei orgânica do município devem ser simétricas à Constituição Federal, conforme prelecionam os artigos 25 e 29 da CF 88. São normas de repetição obrigatória. Os professores Luiz Alberto Davi Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior ensinam: o princípio da simetria, segundo consolidada formulação jurisprudencial, determina que os princípios magnos e os padrões estruturantes do Estado, segundo a disciplina da Constituição Federal, sejam tanto quanto possível objeto de reprodução nos textos das Constituições estaduais. Esse princípio, de relevante importância em nossa federação, estabelece que o ente da federação deva organizar-se de forma harmônica e compatível ao texto constitucional, reproduzindo, se necessário, os princípios e diretrizes trazidas na lei maior, em razão de sua supremacia e superioridade hierárquica. O princípio da simetria é o norteador dos entes federados, na elaboração de suas cartas ou leis orgânicas. Deste modo, as mesmas limitações impostas à União devem ser estabelecidas aos estados e municípios. No caso dos municípios, esse princípio é trazido no artigo 29 da Constituição Federal, que reza, em verbis, o seguinte: artigo 29, município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Obedecendo à regra, o regimento interno da Câmara dos Deputados, em seu artigo 184, diz: a votação poderá ser ostensiva, adotando-se o processo simbólico ou nominal, e secreta, por meio do sistema eletrônico ou de cédulas. O regimento interno do Senado trata do mesmo assunto em seu artigo 289, por assim reza: a votação poderá ser
ostensiva ou secreta. Já o regimento interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais rege do processo de votação. Artigo 258, são 3 os processos de votação: simbólico, nominal, por escrutínio secreto. Portanto, em obediência à mesma regra, o regimento interno dessa Casa Legislativa, em seu artigo 163, trata-se dos mesmos processos de votação, qual seja simbólico, nominal e secreto, assim totalmente coerente com as regras constitucionais. Portanto, sobre a ótica da Constituição Federal, de fato, ainda persistem a obrigatoriedade do voto secreto. Senhores Edes, a nossa Constituição Federal trata-se do voto secreto, especificamente em seus artigos 52, parágrafo 3º e 55, parágrafo 2º. Assim, em consonância com que se reza o artigo 29 do mesmo diploma legal, o regimento interno desta Casa está de forma harmônica e compatível ao texto constitucional. Por outro lado, a redação de alteração à Resolução 104, de 6 de dezembro de 1982, conforme proposta, vai de desencontro com as normas constitucionais. Ademais, é sabido que tramitam PECs no Senado para a eliminação total da votação secreta, mas enquanto essas PECs não virarem emenda constitucional, não serão possível aplicação nos demais casos. Finalizando, o projeto deve ser rejeitado in limine, eis que fere as normas constitucionais, conforme já explanado. Em obediência ao princípio da simetria, deve-se observar as normas jurídicas da Constituição Federal e as regras estabelecidas nas Constituições estadual e mesmo municipais. Portanto, isto quer dizer que no sistema federativo, ainda que os Estados-membros e os municípios tenham capacidade de auto-organizar-se, esta auto-organização se sujeita aos limites estabelecidos pela própria Constituição Federal. Em assim procedendo, Vossa Excelência e os demais vereadores, de fato e de direito, estará representando o Poder Legislativo Municipal, que tem por obrigação e por questão de ordem fazer cumprir o regimento interno da Câmara Municipal e a Lei Orgânica Municipal, tudo em consonância com as normas constantes da Constituições Federal e Estadual. Desta forma, opino, o projeto deve ser rejeitado com a justificativa acima. É o parecer José Aparecido Lisboa da Cruz, consultor jurídico. Pedir para que seja feita a leitura do parecer da comissão, nesse momento. Câmara Municipal de Arcos, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre projeto de resolução de autoria de Jamir Soares dos Reis, que altera a redação dos artigos 163 e 167 do regimento interno da Câmara Municipal de Arcos. A comissão, após analisar o respectivo projeto, resolveu emitir o seguinte parecer: tendo em vista que o voto secreto é uma modalidade prevista no regimento interno da Câmara dos Deputados da Assembleia Legislativa, e levando em consideração o parecer jurídico emitido pelo nobre consultor jurídico, no qual o mesmo alega a inconstitucionalidade de tal projeto, acompanhamos o entendimento deste. Sendo assim, uma vez que o referido projeto de resolução fere os princípios da nossa Carta Magna, entendemos que o mesmo deve ser rejeitado. Sala das Sessões, 4 de abril de 2013, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Eduardo Carvalho Faria, presidente, Geraldo Cláudio Rodrigues, membro. A comissão, após analisar o respectivo projeto, resolveu emitir o seguinte parecer: tendo em vista que a extinção do voto secreto é uma das reivindicações da sociedade que clama por transparência, declaro que sou favorável ao projeto e quero que a sociedade arcoense saiba em quem eu voto. Acredito que é uma medida justa
para aqueles que confiaram-me o seu voto, posso avaliar a minha legislatura. Sala das Sessões, 7 de fevereiro de 2013, Gustavo Tadeu Campos, relator. Quero conceder a palavra ao vereador Jamir, que é autor desse projeto. Senhor presidente, demais vereadores, a imprensa, o pessoal aqui presente. Que pena que demorou tanto esse projeto de resolução, já podia ter resolvido isso mais tempo, mas está certo. Eu concordo com parte do parecer, respeito, mas discordo. Eu acho que as câmaras legislativas, municipal, se for por exemplo, a cada hora, em cada projeto de lei nosso aqui, pegar exemplo de Câmara, deputado federal e deputado estadual, algum deles, nós, cada dia, vai simplesmente voltar um retrocesso, o qual nós acabamos de ver aqui na tribuna, uma promotora de justiça vir cá reivindicar o apoio da população proposta de um desses deputados. Quando quer, as coisas acontecem. Quando não quer, obedece a simetria. Mas eu acho que a população perde com isso. Político nenhum é punido quando ele apresenta uma proposta de transparência, creio eu. Respeitando a condição de cada um. Isso é minha proposta, que já tem câmaras no estado de Minas Gerais, inclusive da capital, e já adotou algumas câmaras. Quando se fala da Constituição, eu respeito, é a lei maior, mas eu acho que não seria nem bom para nós e Câmara nenhuma ficar pegando exemplo de deputados federais, que o tempo deles é muito mais tomado para dar nome em corrupção, em coisas erradas, que trazer benefício para o nosso município. Nós vimos aqui falar de uma propaganda do nosso governador do estado, achar que está fazendo favor quando se manda um delegado para cada comarca. E aí? Isso é a máscara do nosso Brasil, das coisas, mas eu respeito e gostaria só de dar uma olhada, que parece que teve mais algum vereador que assinou comigo nessa proposta. E que fosse lido depois, vereadores que tinham assinado nessa proposta, e me parece.